A paz do Senhor seja com os irmãos. Vamos abrir, irmãos, pela última vez esse Salmo 119. Verso 161. Salmo 119, 161. Vamos orar? Bendito Deus, agradecemos o Senhor por podermos estar aqui, nesse momento tão importante de nossas vidas, que é quando comparecemos diante do Senhor, unidos com nossos irmãos, para adorar o Senhor, para ouvir a Sua palavra, Sua voz, e por meio do Espírito Santo aprender mais de Ti. Que hoje, Senhor, nós possamos mais uma vez aprender e sair daqui cheios do conhecimento do Senhor, da Sua vontade, e o nosso coração, Senhor, possa ser tocado pela Tua palavra, por meio do Seu Espírito, e que o Senhor encontre e vá de encontro a cada necessidade de cada irmão presente e aqueles que vão estar vendo pela internet. Abençoa, Deus, o Seu povo, abençoa a Sua palavra. E muito obrigado, Deus, por ter tido essa oportunidade de, junto com meus irmãos, ter meditado nesse salmo, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é um grande privilégio Te servir. Grande privilégio ter a revelação de Deus em nossa mente, em nosso coração. Grande privilégio ter sido regenerados por Teu Espírito. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Esteja no meio de nós, agindo com poder e grande glória. Em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, do verso 161 ao 168, nós temos a 21ª estrofe, a penúltima estrofe desse salmo. E as duas últimas estrofes, irmãos, embora a última estrofe fale muito sobre a questão do livramento também, mas nós podemos dizer que essas duas últimas estrofes, ele vai terminar o salmo assim, demonstrando o seu apego à palavra, procurando mostrar a honra que ele dedicava à palavra, como a Bíblia era importante para esse homem, e trazendo isso para nós, como a Bíblia deve ser importante para nós. Então ele começa no Salmo, no verso 161, ele começa dizendo que ele teme diante da palavra, não dos príncipes. Olha o verso 161. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a Tua palavra. Está vendo? Esses príncipes aqui, irmãos, não são filhos de reis, não. Aqui significa líderes. Pessoas que lideram o povo. Eles perseguiam o salmista sem causa, mas ele temia não os príncipes, mas a palavra. E antes que você pense que a gente não precisa temer a palavra, a Bíblia, o próprio Deus elogia quem teme a palavra. Em Isaías 66, o Senhor fala que o céu é o trono dele, o estrado dos pés dele é a terra,
que ele é cheio de glória e majestade, mas ele diz: olhe para quem eu olharei para aquele que treme diante da minha palavra. Então ele está dizendo aqui que ele temia a palavra, que ele tinha alta reverência por Deus e pelo que ele revelou na sua palavra. No 162, ele continua dizendo que ele dá grande valor à Bíblia. Olha o 162. Folgo, e essa expressão folgo quer dizer me alegro. Eu me alegro com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Os irmãos sabem que o despojo foi até o Lucas que falou outro dia sobre isso. O despojo é aqueles objetos, aquelas coisas que depois da guerra o exército vencedor recolhe. Sejam bens materiais, gado, ovelhas, ouro, prata, vestes. Antigamente eles faziam isso, eles entravam em guerra. Quando eles venciam uma cidade, matavam todo mundo, ou então prendiam, e aí eles iam recolhendo tudo que tinha valor. E aquela guerra, né, foi um lucro para aquele exército que venceu. Então, quando o exército chegava e achava um grande despojo, eles se alegravam. E aqui o salmista fala que ele se alegrava com a palavra como se ele tivesse achado um grande despojo, como se ele tivesse achado algo de grande valor. Nesse salmo ele compara a Bíblia, diz que a Bíblia vale mais do que o ouro, lembra? Também ele disse que vale mais do que todas as riquezas. É uma pena, irmãos, que a gente tenha um tesouro tão valioso em nossas mãos e demos tão pouca importância a ele. É uma pena. Mas ele diz que ele se alegrava muito na palavra. O 163, ele fala que ama a palavra, né, e por isso odeia a falsidade. Olha, abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Por que ele aborrece a falsidade? Justamente porque ele ama a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Mas hoje a sociedade moderna está vivendo de um jeito que eles dizem assim: não há verdade nem mentira, depende do ponto de vista. E nós temos que aceitar todos os pensamentos e todas as ideias, aceitar elas, porque cada um pensa de um jeito, cada um ensina uma coisa, né? Isso não tem importância. Só que na Bíblia a gente aprende que não, que quando a gente passa a amar a verdade de Deus, a gente passa ao mesmo tempo a odiar a mentira do diabo. A Bíblia fala em certo texto que aquele, se não me engano é Oséias, que aquele que ame a Deus odeia o mal. Então, se você é apegado à verdade, você detesta a mentira. E é por isso que os pregadores que pregam a verdade costumam falar muito também sobre a mentira, tentando desmascarar ela, porque a mentira faz um mal muito grande, irmãos. O diabo é o pai da mentira. Os pastores, eles devem estar procurando sempre estar desmascarando a mentira diabólica, porque é uma forma de proteger as ovelhas. Porque o lobo devora as ovelhas através da mentira. São os falsos profetas e falsos apóstolos que são instrumentos de Satanás, o apóstolo Paulo escreveu, justamente para desmantelar a verdade. Vou te dar um exemplo aqui bem básico, só para você entender o que eu estou falando. Qual é a maior verdade de todas? Jesus Cristo é o único Salvador, não é?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único Salvador. Essa é a verdade bíblica. Aí vem o diabo e diz o quê? Todos os caminhos levam a Deus. As outras religiões também salvam. Se as pessoas forem boas, elas também vão para o céu. Isso é uma mentira que deve ser odiada por aqueles que amam a verdade. E me entenda bem, não estou dizendo que devemos odiar as pessoas. Odiamos a mentira, não os mentirosos. Os mentirosos, fora Satanás, os demônios, né? Mas os mentirosos humanos, nós os amamos. Mas odiamos a mentira. Por quê? Porque a mentira desmente a verdade. Não foi o que aconteceu lá no Éden? Deus falou a Adão: Adão, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a verdade de Deus, a primeira verdade pronunciada por ele. E aí vem Satanás e fala a primeira mentira do planeta Terra: certamente não morrerás. E Adão e Eva ouviram a mentira e se perderam. Não sei se depois eles foram salvos, só Deus sabe, mas eles perderam a comunhão ali e passaram a morrer. E toda a humanidade com ele. Então, com eles. Basicamente, quando nós olhamos para a tragédia que é a humanidade, todo o mundo, tragédia no Brasil, a tragédia em todos os países, ela tem uma origem: certamente não morrerás. Porque se o primeiro casal não ouvisse o diabo, a mentira do diabo, mas ouvisse a verdade de Deus, nós hoje estaríamos morando num paraíso. O mundo seria um paraíso. Então foi a mentira que trouxe o mundo para onde ele está. E é a mentira que leva as almas para o inferno. Então, por isso nós devemos odiar a mentira com todo o nosso coração. Um ódio santo, um ódio puro, uma aversão total a tudo que é mentiroso, de modo que a gente não aguente ouvir a mentira e ficar quieto. Mas justamente o diabo hoje está trabalhando na sociedade e na igreja para que o cristão ouça a mentira e fique quieto. E ainda aceite. É o diabo dizendo assim, ó: shh, igreja, shh. E a igreja está, infelizmente, na sua maior parte, ouvindo a mentira, ouvindo o diabo e ficando quieto. Então, porque ele amava a verdade, ele odiava a mentira. Irmãos, essa palavra ódio, né, é uma palavra assim pesada, né? Ódio dá sempre uma ideia de uma coisa má, né? Tem razão. Só que existe o ódio que é bom. O ódio ao pecado é bom. O ódio à mentira é bom. O ódio ao diabo. O ódio aos demônios. O ódio ao mal. Todos nós devemos ter, porque Deus tem. Deus tem um ódio santo. Não aquele... Porque quando a gente pensa em ódio, a gente pensa em pessoas quebrando as coisas, brigando, gritando, querendo matar os outros, né? Esse é o ódio pecaminoso do homem. Mas aqui eu estou falando do ódio abençoado, o ódio de Deus. E eu não estou inventando isso não. A Bíblia fala do ódio de Deus. A Bíblia fala da ira de Deus. E a Bíblia também nos recomenda a odiar o mal. Você sabe que o diabo e os seus anjos não devem ser amados por nós. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito: ame o diabo, perdoe os demônios. Não. Nós devemos ter com eles uma guerra. E devemos ter uma aversão completa contra eles. Então está aí. Porque ele amava a verdade, ele odiava a mentira. Não devemos ter vergonha de confessar isso.
Verso 164, ele continua na sua honra, seu apego à palavra. Olha que coisa incrível. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Olha isso. Os juízos da tua justiça é a palavra de Deus. Os juízos é uma das palavras que significa a Bíblia. Então, a Bíblia da tua justiça. 7 vezes por dia eu te louvo por causa da Bíblia. Olha isso, gente. Quantas vezes por dia nós louvamos a Deus? Quantas vezes por dia nós paramos para louvar a Deus? Eu temo que muitos de nós não paramos nem sequer uma vez no dia para louvarmos a Deus. Esse homem, 7 vezes por dia, ele louvava a Deus pela sua palavra. Qual foi a última vez que você disse assim: louvado seja o seu nome, Senhor, por causa da tua palavra? E ele fazia isso diariamente. Tamanho era o entusiasmo dele pela Bíblia. 165. Ele aqui afirma que a palavra produzia e produz paz e firmeza. Esse é um verso que é conhecido. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha que coisa linda. O salmista está dizendo, aquele servo está dizendo que aqueles que amam a lei de Deus, que se dedicam a meditar nela e a aprender dela e obedecê-la, eles têm muita paz no coração. A palavra de Deus traz paz. Vocês se lembram que o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele chegou dizendo: paz seja convosco, lembra? E logo depois que ele falou paz seja convosco, o que ele fez? Começou a falar com os discípulos, trazer a sua palavra. Então, quer dizer, a palavra dele traz paz. Não foi isso que ele disse na última palavra dele antes da crucificação aos seus discípulos? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que ele fala? Eu tenho dito, palavra, para que vocês tenham paz. Então, muita paz tem os que amam a tua palavra. Muita paz, não é pouca não. Está te faltando paz? Medita mais na palavra. Porque o mundo está aí realmente para bagunçar a nossa vida, para tirar o nosso sossego. Então você vai buscar a tua paz na palavra do Senhor. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quer dizer, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, conforme o Salmo 1 diz, e Jeremias 17, que ele tem, a sua vida é plantada junto a ribeiros de água, essa pessoa não cai toda hora não, irmãos. É difícil. Ele é como a palmeira, né? Como o carvalho, como o cedro no Líbano, que vem a tempestade, enverga ele todinho, mas ele volta. Porque ele está fincado na palavra. Não é isso que o Senhor fala lá no Sermão do Monte, capítulo 7, quando ele está terminando, ele fala: olha, sabe quem é prudente, quem é sábio? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Essa pessoa, quando vierem os rios, as chuvas e as tempestades caírem sobre ela, ele diz que é como uma casa edificada sobre a rocha, né? Quando vier tudo isso, ela não vai cair porque está firmada na rocha. Quem é que está firmado na rocha? Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Como é que a gente ouve a palavra, irmão? Lendo a palavra, porque, como eu sempre digo, né? Ouvir a palavra na quarta-feira 1h e 40 minutos domingo de manhã, 40 minutos domingo de noite, é muito pouco para 7 dias da semana. Então você precisa ouvir a palavra através do livro, lendo diariamente.
Você precisa acreditar que o seu exame das Escrituras, pela graça de Deus, podem ser até melhores do que a pregação na igreja. Sabia disso? Ou você pensa assim, não, não dá. Eu leio a Bíblia, não dá, não sai nada. Só mesmo lá quando eu vou na igreja que o pregador explica que eu consigo ser abençoado. Você precisa se esforçar mais. Você precisa acreditar mais, porque Deus pode falar a você de modo mais poderoso do que no púlpito, quando você estiver em casa com o livro aberto. Para eles não há tropeço, irmão. Aqueles que meditam não tropeçam. Verso 166, ele nos lembra de novo que ele obedece a palavra. Olha lá: Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Olha aí. Impressionante, né? É claro, como eu tenho explicado, que ninguém consegue cumprir os mandamentos de Deus 100%. Tudo que nós fazemos é misturado com pecado. Nós não fazemos nada perfeito, nunca, jamais. Do nascimento até a nossa morte, nunca fizemos e nem faremos algo perfeito. Mas esse eu cumpro a tua palavra, ele quer dizer que ele se esforça e faz tudo ao seu alcance para cumprir a palavra de Deus com o máximo que ele consegue cumprir. Era um homem obediente à palavra. E a obediência na Bíblia, gente, é tão importante. Vocês se lembram do rei Saul, quando ele foi destituído por Deus do seu reino pela desobediência? Deus falou assim: olha, eu tenho lembrado dos amalequitas, de como eles atacaram o meu povo quando estavam no deserto, e agora chegou o momento do juízo sobre eles. Você vai pegar o exército e vai destruir todo o povo amalequita, não vai deixar ninguém vivo, e nem os animais. Então Saul pegou o exército, foi lá e matou lá todo mundo na guerra, mas trouxe o rei e trouxe as ovelhas. Samuel ouviu: que balido de ovelhas é esse que eu ouço? Ah não, sabe o que é, Samuel? O povo, o exército, o pessoal, o povo, eles queriam as ovelhas para eles, como um despojo e tal, e o rei eu quis trazer aqui. Aí o Samuel falou: olha, a partir de agora, o Senhor já está preparando outro para te substituir, porque ele chegou a falar, a desobediência é pior do que a feitiçaria, ou tão sério, tão grave quanto a feitiçaria. Então a obediência é muito importante, irmãos, muito importante. Ele obedece a palavra. E o que levava ele a obedecer a palavra? Salmo 160, verso 167, olha lá: a minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. Lembra do Senhor Jesus quando ele falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o Senhor ligou a obediência ao amor. Quem ama, obedece. Aqui ele está falando isso. Porque eu amo a tua palavra extremamente, eu tenho observado os teus testemunhos. Eu tenho observado a tua palavra, porque eu amo a tua palavra. Eu leio os teus mandamentos, Senhor, e vejo quão justos eles são. Eu leio a tua palavra e vejo que Deus maravilhoso o Senhor é, que Deus poderoso, que Deus grandioso, que Deus justo, e como o Senhor é puro e santo, e como tudo que o Senhor fala é certo. Então eu vou seguir, porque eu o admiro, eu honro, eu amo. E ele fala que ele ama, irmãos, extremamente. Se nós amássemos, irmãos, a Bíblia extremamente, nós estaríamos com ela todo dia, quando pudéssemos, é claro. Tem gente que, as pessoas trabalham fora e tal, mas estariam com a Bíblia cada momento de descanso. Há um tempo atrás eu ouvi um vídeo que eu tive até vontade de mandar para a igreja, mas eu falei, não, deixa que isso é. Mas, incrível, o vídeo era o seguinte:
Era sobre uma irmãzinha abençoada. E era o seguinte: se nós tratássemos a Bíblia como tratamos o celular. Mas foi muito interessante. A irmã acabava de acordar de manhã e pegava a Bíblia. Aí a irmã estava cozinhando, mexendo nas panelas, Bíblia. Mexendo lá na comida e Bíblia. Porque é isso que a pessoa faz com o celular. Aí vai para todo lado, quando ela ia saindo, assim, abrindo a porta e ia saindo de casa. Ah, esqueci. Ia lá buscar a Bíblia, botava na bolsa dela. Entendeu? Nós hoje temos um afeto, um apego, um amor, um vício pelo celular, que Deus gostaria muito bem que nós tivéssemos pela Bíblia. Ah, mas a Bíblia está no meu celular. Duvido que você consulta a Bíblia no teu celular com tanta frequência quanto consulta outras coisas. Irmão, nós precisamos de um livro impresso. Sabe por quê? Um livro impresso, nós começamos uma relação de afeto com ele. Essa Bíblia, por exemplo, ela tem 22 anos que ela foi colocada naquele púlpito ali. 22 anos. Há 22 anos esse livro me serve como fonte para eu pregar sobre ele. Então, a memória da gente, ela grava as imagens das páginas. Já viu isso com você? Ah, eu sei onde está esse versículo. É no Isaías. Aí você fala, aqui. Porque a tua memória gravou a página, mas o celular não vai fazer isso. Não vai ter aquela memória, aquela questão da imagem. Quando você fecha os olhos e passa o livro todinho nos teus olhos, sem olhar para a Bíblia. Porque a tua mente gravou as imagens das páginas do livro. Aí você anota, você sublinha. Eu sei que o celular dá para fazer isso, mas não é a mesma coisa. Eu acredito que a Bíblia deve ser usada no celular apenas como um auxílio. Por exemplo, quando você vai trabalhar, quando você vai sair, aí você bota ela lá para quando você estiver no ônibus, de repente. Se bem que antigamente o pessoal usava era a Bíblia mesmo, abriam a Bíblia na frente dos outros, ninguém tinha vergonha de carregar a Bíblia, de abrir Bíblia. Mas hoje muita gente fica acanhada e tal. Aí você pega ali no celular, você lê a Bíblia quando você não está em casa. Também pode usar a Bíblia no áudio, você ouve a Bíblia. Ai, meu Deus, o fato é que a gente não tem, de uma forma geral, se apegado tanto e amado extremamente a palavra do Senhor. Se tivéssemos, essa igreja não seria a mesma. Nós não seríamos os mesmos. Verso 168, ele fala de novo sobre obediência e transparência. Olha, essa palavra chama tanta atenção hoje em dia, transparência, né? Olha lá. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, obediência, porque todos os meus caminhos estão diante de ti, transparência. Deus ele está falando assim, Senhor, eu sei que o Senhor conhece tudo, e eu não caio na grande bobagem de tentar me esconder de ti, de tentar fingir para ti, e tentar ter uma vida secreta, porque é uma imensa tolice, mas você sabe que tem gente que tenta fazer isso, né? Esconder as coisas de Deus. E ele está dizendo aqui, ó, Senhor, minha vida é um livro aberto, meus caminhos estão diante do Senhor. O Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo que eu estou procurando te obedecer. Transparência, irmãos, transparência. Essa consciência, irmãos, da onisciência de Deus, ela pode mudar uma vida, sabia? Imagina que você resolve cometer um pecado, aí você entra dentro do teu banheiro, ou se esconde no quarto, fecha o quarto, ninguém está te vendo, aí você vai cometer um pecado. De repente você lembra que lá naquele quarto escuro, Deus está lá com você. E aí? Se você tiver essa noção, perceber, aquilo vai já te dar uma freada.
Porque você vai, poxa, não adianta. Como é que eu vou fazer isso na frente do meu Deus? Então a percepção da presença de Deus é transformadora. Por isso que no Salmo 16, Davi fala assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. O que significa isso? Ele focava em Deus. Você já tentou fazer isso? Eu estou aqui na igreja, Deus está aqui. Eu estou indo ali na rua, Deus está aqui também. E eu estou indo ali, estou chegando em casa, Deus está aqui. Eu entrei agora, Deus está aqui. E aí eu vou fazer, mas Deus está vendo. E aí Deus está me ouvindo. E aí, sabe aquela consciência da presença de Deus o tempo todo? Isso transforma vidas. Porque você não tem essa consciência só para ver Deus como um juiz teu, não. Mas você vê também Deus como teu protetor, como teu amigo, teu conselheiro, teu salvador. Então, meus caminhos estão diante de ti. O Senhor sabe o que eu estou fazendo. O Senhor sabe que eu tenho observado os teus preceitos. E aí a gente chega na 22ª e última estrofe, versos 169 a 176. Como eu falei, ele vai continuar falando que honra a palavra, mas isso num contexto de livramento, porque ele está em muita aflição. Então ele vai pedir o auxílio divino diversas vezes. Veja só, verso 169. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. 170. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me. Verso 173. Venha a tua mão socorrer-me. Verso 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. 175. Viva a minha alma. Verso 176. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo. Quer dizer, ele estava passando por aflição, por angústia. Eu já expliquei aqui que na época bíblica, na época que foi escrito isso aqui, Israel era sempre atacado por inimigos, tanto na época de reis, quanto dos juízes, quanto na época de Davi. Era uma luta muito grande, e volta e meia os homens de Deus estavam sendo atacados e perseguidos, e às vezes pelos seus próprios conterrâneos. Que acontecia muito isso, de alguém resolver fazer a vontade de Deus, ou um profeta se levantar, e o próprio povo de Israel o perseguia e o atacava. Isso também quando Israel mergulhava na idolatria, como Elias, por exemplo. Elias era o servo de Deus, ele era atacado, ele era sempre perseguido, porque a nação inteira estava na idolatria. A mesma coisa a igreja hoje, sempre foi assim a igreja. Paulo falou: aquele que quiser seguir piamente a Cristo padecerá perseguições. Você não sabe, mas os maiores perseguidores da igreja foram a própria igreja. Você sabia disso? Talvez você não soubesse. As pessoas que mais queimaram cristãos foram cristãos. Cristãos entre aspas, né? A chamada Igreja Católica foi a que mais matou cristãos. E em vários momentos houve perseguição da chamada igreja para com cristãos. Então ele era muito perseguido, por isso que ele fala tudo isso, ele pede a Deus. E isso é uma lição para a gente, né, que a gente deve clamar ao Senhor quando a gente se sentir aflito, perseguido, quando a gente se sentir com medo. Irmãos, a gente às vezes sente alguma situação que a gente fica com medo. Aí nossa primeira reação qual é? Eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter grande fé. Eu tenho que ter fé, não tenho que ter... A primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. Busca a Deus.
Não fica tentando buscar alguma coisa dentro de você. Vai logo para Deus e fala com Ele. Senhor, está acontecendo isso, isso. Ajuda-me. Isso não é falta de fé, irmão. Falta de fé é deixar de falar com Deus. É deixar para lá. E ele está aqui falando com Deus. Agora, o que é bacana é que mesmo na aflição, ele continua apegado à palavra. Isso é que é incrível. Porque o que acontece normalmente com a gente? A gente está lendo a Bíblia. Aí está indo tudo bem. Está lendo a Bíblia. Oh, maravilha. Aí daqui a pouco vem uma enfermidade. Vem um problema no casamento, um problema financeiro, um acidente, problemão. Primeira coisa que a gente faz, não consegue mais ler a Bíblia. Mas aqui está um homem perseguido, atacado, aflito, esperando a salvação de Deus, mas ele continua honrando a palavra, apegado à palavra. Irmãos, atualmente eu estou lendo o livro de Jó. Olha, irmão, é incrível. Toda vez que eu passo, todo o livro da Bíblia é fantástico. Se você não percebeu isso ainda, você está perdendo. O livro de Jó, irmãos, é uma coisa assim, é muita aflição, é muito sofrimento, é muita dor que aquele homem passou, e ele, ali na parte do meio do livro, ele muitas vezes ele falou que não devia ter falado, ele fica irado, porque ele está sentindo dor. A gente tem que entender isso, ele está sentindo muita dor, está tudo doendo, e os amigos dele, né, estão só... E aí ele fala algumas palavras impensadas que não deveria ter falado, mas ele continua firme, esperando em Deus, aguardando na sua palavra. Apesar, irmão, você acha que já sofreu? Todos nós sofremos alguma coisa, não é? Mas, irmão, só teve um que sofreu mais do que Jó: Cristo. Você imagina, eu sempre falo isso com Deus: Senhor, nunca, e eu peço isso, que eu sei que eu não posso exigir nada de Deus, mas eu peço, Senhor, nunca deixe, por favor, não permita que eu tenha que perder um descendente. Você pensou? É uma coisa inimaginável. Perdeu 10. Todos eles, não ficou nenhum para contar a história. E aí a mulher ainda mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Quer dizer, a mulher vazou. Aí vem os amigos, os 3 amigos horrorosos atacando ele. E ele, firme na palavra, apesar de ter falado algumas coisas, mas ele continuou na fé. E depois Deus o recompensou. É o caso desse homem aqui que não sofreu como Jó. Toda vez que você estiver passando por alguma adversidade, irmão, pense em Jó. Jó foi escrito para isso, para mostrar que o servo de Deus pode sofrer, se for a vontade de Deus. Então vamos lá, Salmo, verso 169, olha lá, segunda parte. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Mais uma vez, né, irmão? Várias vezes ele pede isso. Sabedoria. 170. Livra-me segundo a tua palavra. 171. Meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. Olha que lindo, irmão. Na outra ele fala que louvava 7 vezes. Agora ele está dizendo o seguinte: eu estava lendo a Bíblia, quando de repente algo novo surgiu, algo maravilhoso, e eu louvei o teu nome. Isso acontece contigo? Frequentemente? Que você está lendo a palavra e ela é tão impressionante. O que nós mais ouvimos dos cristãos hoje, irmãos, é: eu leio a palavra, não sinto nada. A palavra é monótona. Aqui o homem está dizendo que ele vibrava com a palavra, louvava a Deus quando recebia alguma coisa do Senhor. 172. A minha língua falará da tua palavra. Que ele está fazendo uma promessa a Deus, de que ele vai falar a palavra.
Quer dizer, ele vai transmitir a palavra para os outros. 173, a parte B. Pois escolhi os teus preceitos. Olha que lindo. Escolhi os teus preceitos. O que nós fazemos de modo geral? O que as pessoas fazem, os irmãos fazem, os cristãos fazem de modo geral hoje? Escolhem o quê? As novelas, os filmes, os seriados. Ele falou, eu escolhi os teus preceitos. Irmãos, nós estamos vivendo numa das piores épocas de todos os tempos. Porque os cristãos não tinham, no passado, tudo que hoje as pessoas têm na palma da mão. É muita coisa para perder tempo. E as pessoas estão sendo hipnotizadas por isso. Ele aqui escolheu a palavra. 174, lá no final. A tua lei é todo o meu prazer. Olha, que declaração maravilhosa é essa. A tua palavra é todo o meu prazer. Como é diferente, irmãos. Verso 175, ele fala no final, ajudem-me os teus juízos, quer dizer, a tua palavra me ajude. Olha isso. A palavra de Deus nos ajuda, irmãos. Às vezes a gente não percebe isso. A palavra de Deus, ela é chamada de oráculos de Deus. Davi, quando ele tinha que ir à guerra, se ele não sabia, ele consultava, porque Davi tinha essa virtude, ele nunca entrava numa guerra sem falar com Deus. E aí tinha um sacerdote, que ele pegava o éfode, que era o colete sacerdotal, e tinha o urim e tumim, que eram duas pedras. Cada pedra tinha o seu significado, sim ou não. Então eles faziam lá, que a gente não sabe como, eles escolhiam uma daquelas pedras, e era a resposta de Deus. Então ele tinha a resposta de Deus ali, através daquelas duas pedras, mas só o que ele ouvia era sim ou não. Nós temos milhares e milhares de informações na palavra, os oráculos de Deus nas nossas mãos. Deus falando de todas as formas diferentes, uma coisa impressionante. E a Bíblia nos ajuda demais. Verso 176, ele fala lá no final, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Apesar de ter me desgarrado como ovelha perdida, não me esqueci dos teus mandamentos. Não se esqueceu da Bíblia, da palavra de Deus. Agora, uma coisa que a gente fica assim meditando, que quando a gente lê a Bíblia, a gente deve tentar perguntar, por que isso está aqui, né? Porque Deus tem razão para cada vírgula cada sinal, cada tio, cada cedilha, né? Por que depois de falar tanto sobre as virtudes dele, sobre o amor dele, a obediência dele, toda a dedicação dele, depois dele elogiar a palavra, 175 versículos, no último versículo, ele usa uma expressão como essa, que ele quase não falou, ele praticamente não confessou pecados nesse salmo. E agora no finalzinho ele fala, desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo. Por que a Bíblia termina desse jeito? E fica aquilo para a gente, né? Como é que ele se desgarrou? O que aconteceu? A gente não sabe. O que ele estava falando? O que ele tinha feito? A gente não sabe. Mas sabe por que a gente pensa que terminou isso aqui? Dessa forma? Para mostrar a graça de Deus. Para mostrar a fragilidade humana. Que mesmo aquele homem, aquele servo dedicado, teve um momento que ele desgarrou. Teve um momento que ele tropeçou, que ele deu uma desviada e orou para que o Senhor o buscasse. Isso aqui
é para mostrar para a gente como nós somos frágeis. Porque a gente pode começar a ler a palavra e tentar obedecer a palavra, começar a ter comunhão com Deus, e a gente começa a se achar o tal. Ah, olha, eu sou, olha. E a gente esquece que a gente é pós-cinza, que a gente é frágil. Então, o Salmo termina assim. Também para mostrar a graça de Deus. Porque ninguém, irmãos, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ninguém foi salvo pelas obras. Tá bom? Aprenda isso. Eu já conversei com professores de seminário, irmãos, que acreditavam que no Velho Testamento a salvação era pela lei e no Novo Testamento era pela graça. Jamais uma alma sequer foi salva pela lei. Nem Moisés. Moisés que falava com Deus face a face, tão pecador ele foi, que foi proibido de entrar na terra prometida. Toda a fidelidade que ele teve, em um momento ele desobedeceu a Deus e Deus disse para ele: você não vai entrar mais. Na terra você não vai entrar, Josué vai entrar, você não. Para mostrar a fragilidade, a fraqueza humana. Irmãos, por nós mesmos, nós todos somos fracos. Mas Paulo disse, né? Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a nossa força vem do Senhor. Se nos comportamos como fortes, é porque temos sido fortalecidos pelo Senhor, porque nós mesmos somos frágeis. Eu gosto de repetir isso sempre, irmãos. Por que eu ainda estou pastoreando? Porque o Senhor tem me fortalecido. Porque se dependesse de mim, eu não conseguiria pastorear nem 22 dias. É o Senhor que fortalece. É o Senhor que chama. É o Senhor que sustenta. É o Senhor que capacita. Então, a fragilidade humana, a graça de Deus e outra coisa, para terminar aqui o sentido dessa frase do Salmo todo, a necessidade da oração e da palavra e da vigilância. Paulo escreve, né, 1 Coríntios 10, aquele que está em pé, olhe que não caia. Ou aquele que pensa que está em pé, olhe, ou que cuida de estar em pé, significa que pensa estar em pé, olhe que não caia. Provérbios fala que a queda, o orgulho precede a queda, quer dizer, o orgulho vem antes da queda. Primeiro vem a queda, ou primeiro vem o orgulho, depois vem a queda. Aquele que se exaltar será humilhado. Então, meus irmãos, a necessidade da gente viver em oração, em vigilância e na palavra. Não pensemos que somos invioláveis, não. Ah, eu tenho muita fé. Satanás pode, de repente, lançar uns dardos na tua mente ou no teu coração que você, de uma hora para outra, começa a duvidar. Você tem que se manter próximo. E aí, vamos ver as lições desse salmo todo, rapidamente aqui. O que nós aprendemos com esse salmo? Devemos ser muito gratos a Deus por ter falado conosco. Várias vezes o salmista falou isso, que ele era muito feliz e agradecido pela palavra de Deus. Deus falou conosco, colocou num livro, e olha que legal, abriu o nosso coração e nossa mente para entender esse livro, porque o homem ímpio não entende, o mundo não entende, mas a gente entende porque ele abriu a nossa mente para entender. Então precisamos agradecer, irmão. Deus falou conosco. Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas,
a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha como é que o autor começa abrindo a Bíblia de ponta a ponta. Havendo Deus falado lá pelos profetas desde Moisés, agora fala-nos pelo Filho, Novo Testamento. A Bíblia é Deus falando, irmãos. Havendo Deus falado, Ele continuou falando, e Ele fala hoje. Irmãos, a Bíblia é gloriosa. Sabe, você precisa se aproximar mais, ler mais. Eu fico dentro da minha mente tentando João 1 e Hebreus 1. Fica aquela disputa na minha mente para ver qual a abertura de livro mais linda de toda a Bíblia. Para mim está entre João e Hebreus. E todas as duas falam de Jesus como Deus. A palavra é linda, irmão. Cada livro que você começasse, devia ser uma alegria. Cada livro que você terminasse, você dizia assim, puxa Senhor, graças a Deus terminei mais um livro, e agora estou entrando em outro livro. Puxa, cada livro é uma experiência. Irmãos, estar com a mente cheia da palavra é como você está vivendo em outra dimensão. Entendeu? O mundo está vivendo aí, nós estamos no mundo, mas você está em outra dimensão, você está em outra área, em outro tempo, em outro reino. É muito difícil explicar com palavras, mas é melhor do que qualquer seriado, qualquer filme, qualquer coisa que você possa imaginar na vida. Outra lição, temos que honrar a palavra fazendo muito uso dela. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus é aquilo. Nós temos que ler a palavra, usar a palavra, a mesma coisa. Uma vez eu e um irmão ficamos assim achando engraçado que há muitos anos atrás um certo irmão visitante aqui veio falar para pregar uma mensagem, e ele passou a mensagem inteira falando: o evangelho é lindo, o evangelho é maravilhoso, o evangelho é isso, o evangelho é aquilo, o evangelho é aquilo e amém. A gente ficou comentando, mas ele elogiou tanto o evangelho, mas ele não explicou o que é o evangelho nenhuma vez sequer. Então não adianta a gente ficar elogiando a Bíblia, honrando a Bíblia só com as palavras. A gente tem que usar a Bíblia. Como disse Spurgeon no século XIX, quando eu encontro um irmão que tem uma Bíblia surrada, com as páginas meio rasgadas, e aquela capa toda, e as páginas toda amarela, essa aí, toda marcada, toda amassada, essa Bíblia está sendo usada. Essa Bíblia está, com certeza, abençoando esse irmão. Precisamos honrar a palavra fazendo uso dela. Outra lição que ele fala, direto, devemos pedir sabedoria para aprender a palavra. Deixa eu falar com vocês de novo sobre isso, para ver se vocês não esquecem. Quando eu vou pregar em uma determinada mensagem, eu procuro ler, tentar entender, e depois eu vou ler diversos comentaristas. Comentaristas são homens de Deus de todo o mundo, de todas as épocas, que foram teólogos e homens servos santos, homens abençoados, que fizeram análises dos livros da Bíblia, verso por verso. Aí eu vou lá ler, às vezes eu leio vários, para entender, para ver, tirar dúvida, entender, ver se eu não vi alguma coisa. Quando eu começo a ler, eu fico envergonhado. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Ele está falando isso aqui, tá na cara do texto aqui, eu não vi isso. Aí eu vou para outro, olha o que ele viu aqui, que maravilhoso, eu não vi. O que significa isso? Que aqueles servos que eu estava lendo, que eu estou lendo, eles foram, vamos dizer assim, mais esforçados que eu, leram mais do que eu, oraram mais do que eu, e receberam dons maiores do que o meu, e têm muito mais capacidade e conseguem enxergar coisas que eu não consegui enxergar.
Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você diz assim, mas a Bíblia não tem graça. A Bíblia é um livro assim tão monótono, maçante. Sabe por que é? Porque você nunca parou para entender ela. Você nunca parou, de repente, para raciocinar. Você só lê, mas não para e fala, o que está dizendo essa passagem? O que o Senhor está falando aqui? O que o Senhor está falando para mim? Tenta fazer isso para você ver se a palavra não vai começar a ser uma aventura. Coloca o cérebro para funcionar. E outra coisa, o que ele vai fazer aqui, ó. Pedir sabedoria a Deus. Ele fez essa petição dezenas de vezes nesse salmo. Abra o livro e peça sabedoria a Deus. E quando você não entender, você fala, Senhor, por favor, me faça entender, me ajude a entender. E vai acontecer uma coisa incrível. Vai ter hora que você vai orar e não vai entender. Aí você vai ficar meio decepcionado, né? Puxa, Deus não ouviu a minha oração. Aí você vai continuar lendo. Páginas depois, um texto vai explicar aquele outro texto que você não entendeu e Deus ouviu a tua oração. A própria Bíblia explicou a Bíblia e Deus te deu sabedoria para entender. Então, irmãos, o que acontece às vezes, a gente não entende o significado. Se a gente não entende o significado, Paulo uma vez falou, né, lá em 1 Coríntios 14, se todos vocês falarem em línguas, e entrar uma pessoa aí ignorante, que não conhece igreja, não conhece nada, e entrar e ver todo mundo falando em língua, vão dizer que vocês estão tudo malucos. Então, quer dizer, se a Bíblia, por exemplo, se ela fosse toda escrita em chinês para a gente, mandarim, a gente pegaria, ia servir para alguma coisa? Não. Então a gente tem que entender, se ela não tem significado para a gente, ela não vai fazer efeito. Então você tem que pedir, Senhor, dá-me entendimento, dá-me sabedoria. E se você nunca entendeu passagem nenhuma da Bíblia, você tem que pedir salvação. Porque tem gente que entra nessa categoria, né? A pessoa, nunca entendi nada da Bíblia, eu leio, não entendo nada. Provavelmente essa pessoa não tem o Espírito, não nasceu de novo. Porque só quem tem o Espírito consegue entender as coisas do Senhor. Então, outra lição importantíssima, nós temos que obedecer a palavra, também não adianta só aprender, né? Não adianta só aprender, pelo contrário. Quanto mais a pessoa aprende, mais responsabilidade está trazendo sobre ela. Porque são mais mandamentos para ser guardados. E se a pessoa sabe bastante coisa ele será cobrado. Então é ler com o desejo de obedecer. Outra lição, que nós precisamos manter comunhão contínua com Deus pela oração e palavra. Você viu que ele fez isso o salmo todo, do 1 ao 176, com raras exceções, ele falou da Bíblia e ele estava orando. Ele estava em comunhão com Deus, coisa linda. É a maior oração da Bíblia. Eu acho engraçado que os irmãos falam às vezes, né? Eu já vi pessoas escrevendo em livros, a maior oração da Bíblia foi a oração de Salomão, lá em 1 Reis. Não, a maior oração da Bíblia foi a oração de Jesus em João 17. Não. A maior oração da Bíblia foi o Salmo 176. Porque ele está orando o tempo todo, falando com Deus. E assim a gente deve ser, o tempo todo falando com Deus e ouvindo Deus falar conosco. Quer ter comunhão com Deus? Ore e leia a palavra. Não tem outro jeito de ter comunhão com Deus, senão orar e ler a palavra. E a gente tem que agradecer, irmãos. Eu agradeço muito a Deus por Deus ter me chamado para fazer essa que é a mais nobre tarefa que um ser humano já recebeu na vida, na história, que é anunciar a palavra de Deus. Por mais que às vezes essa palavra não tenha efeito, por mais que às vezes muita gente não se interesse por ela, mas é grandioso
poder ser um pregador da palavra. Agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus pela igreja, pelos irmãos. Nós não somos uma igreja grande, só o tamanho da igreja, mas não temos muita gente. Não somos uma igreja assim fervorosa, infelizmente. Temos muito que melhorar, mas uma coisa a gente tem que Deus tem abençoado. Os irmãos ouvem a palavra. E ouvem a palavra. Aceitam a palavra, não vão contra, não querem mudar a palavra, não querem, como tem muitos lugares que é assim. Querem mudar o que o pregador fala, querem diminuir, querem tirar o pregador, querem se livrar dele, querem... E essa igreja tem ouvido ano após ano a palavra. E eu dou graças a Deus por isso. Que Deus possa preparar no momento certo, o dia que for necessário, um outro pregador que seja também tão fiel à palavra. Muito mais fiel à palavra. Que nós possamos orar para que essa palavra se torne vida em nossos corações. Não seja apenas uma matéria de decoreba. Sabe? Tem irmão, tem crente, eu não estou falando de ninguém aqui, tá? Mas existe cristão que decora a Bíblia só para dizer que decorou, só para dizer que conhece a Bíblia. Isso não adianta nada. Ela tem que realmente tocar no nosso coração, tem que desafiar, a gente tem que nos humilhar, para que a gente fique bem pequenininho e que ele cresça. Então, louvado seja o Senhor, que vamos ver até quarta-feira o que Deus tem preparado para nós, mas que você possa continuar com esse desejo de ouvir a palavra, ainda que não muitos, mas como eu sempre gosto de dizer, Salmo 91, deve ser o nosso lema: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Então, mesmo que todos desistam, você e eu devemos dizer: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ainda que todos desistam, a gente continue não dependendo do nosso próximo, mas dependendo do Senhor, que é aquele que nos dá a vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um texto, um salmo, um capítulo maravilhoso da Tua palavra que podemos ver. Guia-me, Senhor, se for a Sua vontade, para quarta-feira poder estar trazendo outra palavra do Senhor. E abençoa meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que não estão. Traga, Senhor, um avivamento sobre a Tua igreja, verdadeiro avivamento, avivamento de palavra e oração. Traz vida a nós, transforma-nos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Que o nosso coração realmente ame a Tua palavra. E ame o Senhor. Muda, Senhor, a nossa vida, que nós não sejamos cristãos mornos, mas sejamos fervorosos, seguidores do Senhor. Usa-nos, ó Deus, por onde quer que formos, onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Resplandece a Tua luz sobre nós, para que os homens vejam a Tua luz em nós. Ó Senhor, só o Senhor sabe se essas 9 semanas serviram para alguma coisa no coração de algum dos Teus servos. Só o Senhor sabe a resposta a isso, eu não sei. Mas eu oro a Ti, Senhor, que sirva. E que o Senhor tenha usado essas semanas
para despertar os teus filhos à tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos mantém firmes diante de Ti. E a Ti nós damos glória, honra e louvor para todo sempre. Amém.